Então, nessa aula a gente vai falar sobre os sistemas imunológicos artificiais que geraram diversos algoritmos interessantes focados na exploração do espaço de busca e na manutenção de diversidade, né? Esses algoritmos são muito interessantes para quando você tem uma busca multimodal, seja por interesse em recuperar múltiplos ótimos ou apenas para você ter uma melhor exploração dos múltiplos ótimos que existem no espaço de busca. Então, esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre o sistema imunológico, uma introdução bem simplificada, né? Então, o sistema imunológico ele é um sistema altamente adaptativo e eficiente, pois ele reconhece múltiplos padrões, né? Então, ele aprende a reconhecer os padrões de, 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 de células que deveriam estar no seu corpo e também padrões de células estranhas, né, de elementos estranhos, corpos estranhos ao seu corpo. Então ele tem uma capacidade de aprender e reconhecer vários padrões distintos. E ele faz isso de uma forma que minimiza o uso de recurso, né? Então imagina, com o passar da nossa vida, tanto de doença que a gente pegou, doenças virais, bacterianas que a gente contraiu, mas no entanto a gente não tem o corpo sobrecarregado de anticorpos para que seja possível reconhecer e combater uma reinfecção desses organismos, né? Então ele consegue manter o mínimo necessário para ter uma reação rápida em caso de tentativa de reinfecção. E ele consegue reagir muito rápido também a mudanças de padrões. Então a gente sabe, é o assunto da moda agora, né? A gente sabe que vírus, bactérias sofrem mutações que tornam, que tentam burlar o nosso sistema imunológico, né? Ou seja, o vírus está sempre em mutação para tentar fazer com que o nosso corpo não o reconheça mais e deixe que ele infecte o corpo. Mas o nosso sistema imunológico saudável, ele tem uma capacidade de reação muito rápida para tentar correr atrás dessas mudanças. Então, no século XVIII, o pesquisador Edward Jenner ele observou que os bovinos contraíam uma varíola mais branda do que os seres humanos. Estava tendo uma epidemia de varíola, né? E ele reparou que os bovinos eles tinham uma proteção melhor que a dos seres humanos. E ele também observou que os seres humanos que tinham contato com esses animais, os fazendeiros, né? Eles não contraíam a varíola severa. Então ele lançou uma hipótese, né? Ele pensou o seguinte: bom, então os seres humanos que têm muito contato com esses animais, que têm uma versão mais leve da doença, é como se o corpo deles tivesse um pré-conhecimento dessa infecção, né? Então ele fez a seguinte proposta: vamos tentar colocar pus dos bovinos infectados em crianças saudáveis e depois pus de adultos infectados nessas crianças, né? E ele repetiu esses experimentos em adultos e percebeu que essas pessoas que eram infectadas com o pus infectado dos bovinos, que era uma variante menos severa, não contraíam a doença severa, né? Ou poucos contraíam. E a partir daí ele criou então a primeira vacina, né? Então veja, vacina vem de vaca. O nome vem de vaca porque foi a primeira forma de construção de uma vacina para uma doença infecciosa. E aí, mais para frente, o Louis Pasteur ele lançou a teoria germinal de enfermidades infecciosas, que ele falava o seguinte: olha, as doenças são causadas por micro-organismos, né, que têm uma capacidade de multiplicação e propagação. Então, a ideia é que, dado que um organismo, um vírus, uma bactéria, consegue invadir um corpo humano, um corpo de um sistema, de um ser vivo,
Uma vez ali dentro, ele tem uma capacidade muito grande de se multiplicar rapidamente, né? E com a multiplicação consegue se propagar pelo corpo inteiro. É isso que torna a doença uma doença perigosa, né, para o ser humano, porque uma vez que o vírus entrou no corpo e o corpo não consegue combater, ele consegue se espalhar e possivelmente danificando partes vitais do nosso organismo, né? E esses micro-organismos eles foram denominados como patógenos, que vem de patogen, o que causa sofrimento. E esses patógenos, eles passaram a ser inoculados e inseridos no organismo para prevenir doenças, né? Então, eu pego um desses patógenos, inativo eles, faço com que eles fiquem muito fracos ou mortos e uso para a criação de vacinas para que o corpo humano aprenda a se defender contra esse patógeno específico. Ele teve muito sucesso contra a cólera, por exemplo, né? E apesar desses sucessos, partindo dessas teorias, né, que muitas delas apenas que foram criadas através de observação, veja que todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje em dia não existia antigamente. Então, muitos experimentos eram feitos por observação e experimento em cobaias vivas, né? E partindo dessas teorias, então surgiram várias teorias de como o sistema imune realmente funciona. Então, é uma área de estudo, assim como as redes neurais que eu vou falar na próxima aula aqui, ainda não está muito bem definido com exatidão como que funciona o nosso sistema imune. Existiram diversas teorias, algumas delas foram desacreditadas, outras foram desacreditadas e voltaram à tona mais para frente, e algumas foram combinadas para gerar o conhecimento que a gente tem atualmente sobre o sistema imunológico, né? Então, o processo conceitual do sistema imune ele segue os seguintes passos. Eu tenho as células brancas ou macrófagos que procuram por patógenos que invadiram o corpo do ser vivo. E aí eles engolem esses patógenos através de um processo chamado de fagocitose. Uma vez que eles consomem esses patógenos, eles processam, né? E o macrófago passa a apresentar na sua superfície uma assinatura invertida dos patógenos. Então, digamos que o patógeno ele é identificado por um padrão, né? Aquilo que eles estão falando agora de spike, né? Que a gente está ouvindo falar muito por causa da epidemia. Então, digamos que o patógeno é identificado por esse padrão aqui. O que acontece é que o macrófago ele gera um padrão complementar desse padrão aqui. O intuito é que uma vez que ele gera esse padrão complementar, ele consegue produzir várias células com esse padrão que se grudam, conectam e se grudam os patógenos. Então eles começam a criar células especializadas em capturar esse patógeno. E aí eles seguem para o linfonodo, né, que são nódulos que são espalhados no corpo humano. Nesse ponto, né, os nossos macrófagos, as células brancas, se transformam ou em células T ou em células B. Se elas se transformam nas células T, elas têm o objetivo de procurar por células infectadas no organismo e destruir. Tá? Então o intuito delas é: poxa, encontrei uma célula que segue esse padrão aqui. Vou capturar essa célula e vou destruir. E as células B que procuram por esses patógenos que ainda não infectaram e se grudam neles para sinalizar para as células T. Eles criam os anticorpos, né? Então é como se a célula B fizesse o seguinte: vou me grudar nesse carinha aqui e vou sinalizar para o restante do corpo: olha, se alguma célula T estiver disponível para destruir esse patógeno, vem até aqui que eu já capturei. Então aqui uma tentativa de desenho para ilustrar, né? Então aqui eu tenho a célula B, tenho a célula T, tenho o patógeno, né?
Eu tenho tanto patógenos livre como patógeno que já infectou uma célula. Então, uma célula T que encontra um desses patógenos que infectaram uma célula vai imediatamente se conectar a ele e destruir. Enquanto a célula B, ele vai se conectar a esse patógeno, ou seja, ele eventualmente se torna uma célula infectada, né? Só que é uma célula infectada, é como se fosse uma célula suicida, né? Ele, ele se infecta para ficar segurando o patógeno para esperar uma célula T disponível para poder destruir isso daqui, né? Então veja aqui, né? Então começou a célula T, encontrou esse patógeno que infectou uma célula, se gruda a ele, destrói, enquanto a célula B se conecta ao patógeno para esperar a célula T. Então veja que a ideia do funcionamento do corpo humano, do sistema imune, é bem interessante, é um processo muito bem organizado, pode ser considerado também uma inteligência de enxame, inclusive tem artigos que fazem um paralelo entre o funcionamento do sistema imunológico com o funcionamento da colônia de formigas, em questão de eficiência, né? E ele é esperto o suficiente para gerar o conhecimento necessário para a identificação do patógeno. Então a célula B, além de esperar, ao grudar no patógeno, além de esperar por uma célula T, ele aproveita para gerar os anticorpos, que são esses padrões complementares aos padrões observados no patógeno, que são usados posteriormente para identificar os patógenos ao longo do corpo, né? Veja que aqui tem um conceito que também está sendo muito falado em relação aos tipos diferentes de vacina, né? Que tem um tipo de vacina que se especializa em um desses padrões e começa a bombardear o teu corpo para falar, olha, aprende esse padrão, aprende esse padrão, aprende esse padrão, até que ele aprenda o padrão e uma vez que o patógeno chegou no teu corpo, ele já está bem preparado, bem munido para identificar através desse padrão. E tem outras vacinas que jogam um patógeno inteiro ali para estimular que a gente aprenda vários padrões diferentes, né? Qual que é a vantagem de um e de outro? Aquele que aprende somente um padrão, ele consegue gerar uma resposta imune reforçada somente para ele, né? Como ele só tem que focar nesse padrão, ele consegue fazer uma resposta imune reforçada, o que faz com que, ao ser infectado pelo patógeno, ele tenha uma reação muito rápida, né? Ele já tem muitos desses anticorpos preparados para se grudar nesse patógeno e combater. Por outro lado, uma vez que você só está concentrado em apenas um tipo de padrão, se uma eventual mutação do vírus, do patógeno, alterar o padrão de forma que ele não faça mais o casamento, esse cara aqui se tornou inútil, né? Ele já não funciona mais para esse patógeno. Não necessariamente isso torna esse anticorpo inútil, porque da mesma forma que o patógeno sofreu mutação, o corpo humano também pode comandar esse anticorpo para sofrer mutação, se multiplicar e sofrer mutação para tentar se tornar parecido com esse novo padrão, né? Só que leva um tempo de resposta imune. Mesmo assim rápido, tá? Só que não tão rápido quando a gente tem uma multiplicidade de padrões que eu consigo identificar o patógeno, né? Então, esse outro tipo de vacina, ele pode ser um pouco mais ineficiente porque eu tenho menos anticorpos de cada tipo e aí eu tenho que ter mais tempo para conseguir identificar o patógeno e poder capturar. Porém, eu tenho uma diversidade maior, né? Para em casos de mutação ele consiga reagir mais facilmente, né?
Então, seguindo aqui, né, os anticorpos são produzidos de forma a complementar essa parte do patógeno. Quanto mais perfeito o encaixe e quanto menos falso positivo, né, ou seja, o falso positivo ele se encaixou em uma célula normal que é do seu próprio corpo, né? Então, tá tentando te matar enquanto combate o vírus. Claro, eu estou exagerando aqui, mas é só para ilustrar. Quanto mais perfeito o encaixe, então maior a afinidade do anticorpo. E os anticorpos que têm maior afinidade, eles sofrem um processo de clonagem e mutação com uma frequência maior, né? A ideia aqui é que eu reproduza aqueles anticorpos que são mais especializados em combater o ataque atual. Então, esses anticorpos eles vão sofrer pequeninas mutações para tentar melhorar essa afinidade. E uma vez que a doença é combatida, os anticorpos obviamente vão parar de ser produzidos e eventualmente são eliminados do organismo, né? Porém, o corpo ele guarda algumas células B com a memória desse anticorpo, tá? Então, ele elimina os anticorpos do organismo, mas o molde deles, a célula B, alguns deles pelo menos, ele guarda numa memória de resposta imunológica, para caso você receba novamente esse mesmo patógeno, você consiga ter uma resposta rápida, né? Então a ideia é essa, a ideia é que se eu peguei uma gripe hoje e me curei, e daqui a alguns dias alguém passar o mesmo vírus exatamente igual para mim, o processo de combate desse vírus é muito rápido, porque eu já tenho o meu molde ali na memória para produzir os anticorpos rapidamente. Eu posso nesse processo ter uma pequena febre e aí nesse ponto ele consegue combater os patógenos antes que eles se multipliquem o suficiente para causar uma nova infecção. Então, caso um novo patógeno, também um patógeno diferente, mas similar ao anterior, apareça no sistema, as células B, com anticorpos mais similares, passam a realizar um novo processo de clonagem, mutação, para identificar um novo agressor. Esse processo é chamado de seleção clonal. Veja que aqui é muito parecido com esse processo de... o que estão falando em algumas pesquisas, que pessoas que tiveram contato com variantes mais leves do coronavírus não estão tendo casos graves nessa epidemia. Além da seleção clonal, também tem uma discussão de como é feito o processo de regulação e resposta imunológica, né? Ou seja, como o processo se inicia, quem centraliza as ações, etc. E aí a gente tem essas teorias aqui, que eventualmente uma é desacreditada, depois volta, depois elas se juntam, se separam. Mas isso vocês vão ter que realmente assistir a algum especialista no assunto para entender com mais profundidade. Mas basicamente é a teoria do autorreconhecimento, que também é chamada de teoria do próprio e não próprio, que fala o seguinte: os anticorpos reconhecem células pertencentes ao organismo. Então, os anticorpos eles sabem o que pertence ao organismo, eles conhecem o nosso próprio corpo. E aí eles vão começar a agir contra tudo aquilo que eles não reconhecem. E tem a teoria da rede imunológica, que fala que não precisa de um estímulo externo, mas as células possuem alguma interação, pode ser uma interação direta ou indireta, que funciona como se fosse um processamento computacional, de tal forma que eles compartilham o conhecimento para poder agir em caso de infecção. Também tem a teoria dos múltiplos sistemas, em que um sistema compartilha informação com outros sistemas do organismo. Teoria do perigo, que fala que o sistema imune só é ativado quando o patógeno destrói células do organismo. Então, se um vírus não destruir células do nosso organismo, nos infectar e não destruir nada, ele pode sobreviver ali sem que o sistema imune reaja contra ele. Bom, então aqui eu dei só uma palavra bem básica sobre
a ideia geral do sistema imunológico biológico, né? Novamente, eu não sou especialista no assunto, isso é apenas um resumo que é só para a gente ter uma noção leve sobre como funciona, para a gente poder modelar computacionalmente. No próximo vídeo eu vou falar sobre o sistema imunológico artificial.